Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos, enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então chegou ao lugar certo e este canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve agora, ative o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. E isso é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente de Brasília com Bradock Show. Caso Master e Toffoli, deputada Silvia revela por que ninguém faz nada. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Bradock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Caso Master. Toffoli diz que fica e vai apanhar o que tiver que apanhar. Fachin blinda, PGR arquiva e o Globo revela mais conexões. O síndico diz que fica, o conselho blinda, a auditoria arquiva. E você descobre que ele usa o carro do morador investigado para ir para o sítio todo fim de semana com segurança paga pelo condomínio. Segundo Daniela Lima, Toffoli avisou aos colegas do Supremo. Fica no caso e vai apanhar o que tiver que apanhar. Fachin saiu em defesa e chamou críticas de primitivismo da pancada. E o Globo revela, o avião que levou Toffoli para a Libertadores também o levava ao resort, o mesmo avião, com datas que coincidem com diárias de seguranças pagas, sabe por quem? Eu quero que você adivinhe por quem são pagos isso. É por você, meu amigo, por você que está me assistindo, por nós aqui da bancada também. Agora, eu quero saber do pessoal, deixa eu aproveitar que a Silvia entrou. Ô Silvia, o Toffoli falou que vai apanhar o que tiver que apanhar. Eu te pergunto, isso é coragem ou é certeza da impunidade? Eu creio que, pela configuração ou pelo comportamento do Senado Federal, com certeza é a certeza da impunidade, né? E vamos avançar ainda mais, ele está disposto a apanhar, né? Vou apanhar o que tiver que apanhar. Então, essa decisão só seria tomada com uma certeza. E essa certeza está baseada justamente no comportamento do Congresso Nacional, ou melhor, do presidente do Congresso Nacional, que não pauta absolutamente nada quando se relaciona aos Supremos da Corte. Então, é bem complicado, todas as vezes, esse comportamento, né, tanto da Corte, quanto dos interessados, quanto dos estados envolvidos, ou dos seus agentes comunicantes, ou que perpetuaram essas linhas de ações, mesmo sabendo de fraudes, né, todos sabiam, justamente pela forma como nós estamos analisando a cada notícia que vem, todos tinham plena certeza daquilo que estavam fazendo e em que estavam se metendo. Agora, se o Senado Federal não tomar um posicionamento, aí sim podemos dizer que o crime compensa. Eu vou só ler a próxima notícia aqui, que já vai convergir aqui, já vou convidar os outros colegas aqui para analisarem. Diretor do Banco Central pediu compra de carteiras fraudadas e ministro do TCU pressiona auditores. Olha só, fiscal manda comprar produto estragado, o auditor faz relatório correto, chefe pressiona para mudar. Entendeu o caso Master? Aliás, eu separei um insert, vou pedir pro Cláudio colocar o insert aqui na tela só para vocês entenderem melhor o caso Master para ver se ilustra de alguma forma. A jornalista Malu Gaspar do Globo revela, diretor do Banco Central pediu que BRB comprasse carteiras do Master. Eram 12 bilhões de reais em fraude. E Estadão revela, ministro do TCU pressiona auditores que não viram erro do Banco Central. Técnicos usam visualização única para não deixar rastro. Sabe aquela bolinha do Zap que você manda em visualização única? Ô Juliana, você acha que ilustrou bem aqui a imagem do que é esse caso Master? Eu vou te falar, isso é uma coisa que está me dando até dor de barriga, sabe? Mas a gente sabe que o diretor do Banco Central está envolvido, sabe? Não, do Banco Central não, do BRB. A gente sabe que, enfim, foi barrado um banco privado que estava falido. Aliás, na verdade, ele nunca teve dinheiro, né? Ele é um banco que nasceu para fraudar e lavar dinheiro do narcotráfico. E aí, simplesmente, essa conta ia passar para nós.
tá? Então tem muita gente que tem que responder, tá? O diretor lá tem que responder do BRB, Ibanez, Rueda, Ciro Nogueira, é uma turma grande que fez Vorcaro chegar tão longe. Se você perguntar quem eram os parceiros de Vorcaro, quem apresentou Vorcaro lá em Brasília, eu acabei de falar as 3 pessoas fundamentais para que o Banco Master chegasse onde chegou. E vou te falar, tem também aqui a Foreign-Limers, porque eu quero saber, por exemplo, por que a XP, que sabia que era um banco fraudado, ficou vendendo espaço no céu para seus clientes. Porque foi isso que a XP fez. Então, assim, é muita gente envolvida, é muita gente. Daniel Vorcaro não chegou aqui sozinho, tá? Nós estamos com um problema sério nas nossas instituições, nós precisamos literalmente dar um rewind. O problema é que é o seguinte, Emilinho, e as pessoas não estão preparadas para isso. É muito mais gente envolvida do que eu gostaria que fosse, tá? E isso que as pessoas não entendem. Isso não é um escândalo do PT. Não é um escândalo do PT. Chega no PT? Chega, como chega, mas isso é um escândalo do Centrão. O Master era um banco do Centrão. É isso. Deixa eu aproveitar, ó. Você falou do Ibanez, a oposição pede impeachment de Ibanez após ser citado por Vorcaro. Mas cadê o pedido, né, contra o Toffoli? Engraçado como funciona. Ibanez foi citado por Vorcaro e já tem pedido de impeachment. Toffoli tem resort, já tinha, vídeo com banqueiro, família com fundo do Master, e ninguém pede nada. A oposição, no Distrito Federal, no caso PSB, Cidadania e PSOL, protocolou pedido de impeachment do governador Ibanez Rocha. O motivo? Vorcaro disse à Polícia Federal que tratou a venda do Master ao BRB diretamente com ele. Ibanez confirmou o encontro, mas negou ter falado sobre a transação. Aqui eu vou querer puxar os meus colegas, tem inclusive aí na tela um adendo aí, a PF Vorcaro se recusa a citar outros políticos além de Ibanez. Assim, uma pergunta que a gente deve fazer, né? Deixa eu aproveitar o Galante aqui também, que daqui a pouco eu sei que ele precisa despedir da gente. Galante, assim, a gente vê que o sistema agora se voltou contra o amigo do meu pai, que a gente sabe que não é um santo desde hoje. A gente está vendo agora o Ibanez também sendo fritado aqui. Por que estão fritando o Toffoli? E por que estão fritando ele agora? Adorei a pergunta. Posso responder papo reto? Vou responder papo reto. Não tirem o olho da bola. A bola continua sendo o ministro Alexandre de Moraes. Com toda essa trama envolvendo as falcatruas, possíveis falcatruas da família Toffoli, conflito de interesse, propriedades, resorts, possíveis, né? Todo mundo tem o direito à ampla defesa, vamos aguardar os fatos. Mas todo esse imbróglio tirou a atenção da mídia aos 136 milhões de reais do cheque da advogada, a esposa do Alexandre de Moraes, prestando serviço para o Banco Master. O mais importante ainda, no dia 30 de outubro do ano passado, o Banco Genial foi autorizado a abrir uma agência bancária nas Ilhas Caimã. Foi autorizado pelo Banco Central, onde o diretor de fiscalização sugeriu compras de títulos podres do Master. 30 de outubro, Banco Genial conseguiu autorização do BC para abrir uma agência em Caimãs. No dia 18 de novembro, o Vorcaro foi preso. Horas. O Banco Genial de quem? Vocês já ouviram falar de uma empresa chamada JF? 32,4 milhões foi o aporte inicial dessa agência nas Ilhas Caimã. Foi o mesmo valor que foi vendida a propriedade do Tayaya para o advogado da mesma JF. Muito bem. Deixa eu aproveitar, eu quero ouvir muito o Darcio Bracarense a respeito. A respeito disso, mas eu vou aproveitar e incluir um adendo, que já na próxima notícia a gente já vai ter mais aí informação. Estadão diz que é preciso, abre aspas, constranger Toffoli. E The Economist afirma que STF carece de imparcialidade. Quando o Estadão publica que é preciso constranger um ministro do STF, e a Economist diz que a corte carece de imparcialidade, não dá mais para fingir normalidade. O Estadão afirma que a condução do caso Master por Toffoli é ilegal e personalista. E cobra Fachin. O silêncio já se aproxima da omissão. A Economist cita as conexões de Toffoli e Moraes com o caso e conclui: esses laços reforçam a impressão de que o STF carece de imparcialidade. Eu vou repetir a pergunta para o meu amigo Darcio. O Galante falou muito bem aqui do follow the money, né? Mas eu te pergunto, Darcio, por que estão fritando o Toffoli? E por que estão fritando o Toffoli agora? Uma vez o Lula falou que ele iria o Moro, iria pegar todo mundo que
de alguma forma contribuiu com a sua prisão. No dia 9 de dezembro de 2024, o Globo publicou uma matéria falando que Lula e Toffoli haviam selado as pazes depois de 6 anos afastados. O que causou esse afastamento? Bem, segundo a Globo, portanto, foi porque o Toffoli, durante a prisão do Lula, demorou numa deliberação acerca da sua saída para ir no enterro do irmão, tal Vavá, e aí isso teria, né, deixado o Lula chateado com o Toffoli. Bem, aqui somos Braddockers, a gente fala a verdade como precisa ser dito. A verdade é que o PT e o Lula colocaram a prisão do Lula na conta do Toffoli. E todo mundo sabe disso. Quem não lembra daquele grampo? A nossa Suprema Corte acovardada. Pois é, aqui no Braddock a gente lembra. Pois é, acontece que tem gente que acredita que esse pessoal faz acordo e perdoa. E eles não perdoam. Como bem disse o Galante, o alvo era Moraes. E por alguma razão, e a gente ainda vai descobrir, eles falaram, não, faz o seguinte, vamos pegar o Toffoli primeiro. Acontece que, acredito eu, que o Toffoli é um personagem muito mais caro a todo o sistema do que o próprio Moraes. Acreditem. Porque, por exemplo, nesse caso do Taiaiá, muita gente sabe que o Toffoli está envolvido há muitos anos, inclusive uma família muito conhecida lá de Marília, né, era quem antes aparecia como uma das proprietárias desse tal resort. E também, nesse mesmo período, estou falando aqui lá, né, de 2006, enfim, do início do primeiro e segundo governo Lula, foi lá também em Marília, numa pizzaria chamada Chaplin, não é merchan não, só estou contando onde é o local, né, em que um grande negócio de um grande frigorífico, né, de 3 letras, comprou o tal frigorífico Betim. Lá estavam os donos desse grande frigorífico, os filhos de um presidente da República e um advogado do partido desse presidente da República. Eu deixo para que vocês adivinhem o nome desse advogado. Portanto, alguém que tem tanta história fazendo acordos, negócios e até defendendo o próprio Lula e o partido, eu acho que não é um personagem fácil de ser descartado. Tá aí. Eu quero desejar que eles continuem tentando fazer esse descarte. Isso pode ser muito bom para o Brasil. Deixa eu ouvir minhas colegas agora, começando pela deputada Silva e depois a Juliana. Olha, você vê que cada um desses movimentos, eles realmente têm uma intenção. Muitas das vezes, tira o foco de um, expõe o outro, mas o crucial é, todos estão envolvidos. Tá? Hoje nós percebemos que não tem nenhum santo, né? Todos estão com seus interesses dentro dessas linhas de ação, dentro desses movimentos financeiros, e o mais grave, no final, somos nós que vamos pagar essa conta. E ainda observando o movimento da esquerda, de partidos que pediram, por exemplo, o impeachment de um governador do Ibanez, não pediram também, isso por conta de um almoço, não pediram, então, o impeachment do governador do Amapá, já que foram 400 milhões do fundo de aposentadoria, né, dos ex-funcionários, quer dizer, dos atuais aposentados funcionários, né, do estado do Amapá. Então, é grave. Então, você vê que as ações estão muito bem direcionadas para A e para B e acobertando outros. Então, só começou o início da ponta do novelo. Agora, vamos observar mais que muita gente está envolvida. Juliana, por favor. Mas nesse caso, então, a gente também tem que olhar, infelizmente, para o governador do meu estado, Cláudio Castro, que botou bilhões também no Master. Isso aí, como eu digo, tem muito mais gente envolvida do que eu gostaria que tivesse, né? A verdade é que, tá bom, eles escolheram fritar o Toffoli, mas ela falou muito bem, o Toffoli está envolvido até o último fio do cabelo, assim como Alexandre de Moraes. Agora, que o PT e o PSOL escolhem só fritar Ibanez, eles são seletivos. Eles são seletivos. A esquerda, ela tem cegueira seletiva, né? Porque até agora ninguém falou nada do filhinho de Lula. Eu até, entendeu? Ainda que as pessoas não estão tendo noção, mas o escândalo do Banco Master é o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Chega à beira 100 bilhões. Isso nunca houve na história do Brasil, tá? E tem muita gente em Brasília morrendo de medo que isso seja exposto. Porque se vocês forem ver as teias levam para muitos lugares, tá? Mas é isso. Eu também, claro, que Vorcaro recebeu a ordem de fritar apenas Ibanez, porque senão eu acho até que ele está correndo risco de vida. Ele não soltou um passant. Todo mundo sabe que Ibanez e Vorcaro, enfim, tem os outros, como eu já disse, mas foi o escolhido. Eles escolhem, entendeu? Todos estão envolvidos. Alexandre, quer dizer, todos, que eu sei. Lá do STF tem, né, Alexandre de Moraes e Toffoli, aí tem governadores de vários estados, né, tem o pessoal, o ex-pessoal lá do BRB,
É complicado, gente. O negócio é muito complicado. Eu não consigo imaginar isso sendo resolvido de maneira como eu gostaria que fosse resolvido, porque eu acho que o Brasil não está nem preparado para o resultado se tivesse uma CPMI verdadeira desse caso, porque muitas cabeças iriam rolar e muita gente ia ficar decepcionada. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Praça do Cruzeiro será o ponto final da caminhada, diz página a pedido de Nicolas. Mobilização encerra percurso sem concentração em área institucional. A Praça do Cruzeiro será o ponto final da caminhada pela liberdade nesse domingo 25. A informação foi confirmada pelo vereador João Pedro Página, do PL de São Paulo, a pedido do deputado federal Nicolas Ferreira. Segundo o parlamentar, não haverá ato em frente ao Complexo da Papuda, nem deslocamento até a Praça dos Três Poderes. A definição busca concentrar o encerramento da mobilização em um único local previamente estabelecido. A caminhada reúne apoiadores no Distrito Federal e marca a etapa final do trajeto iniciado em Minas Gerais. A organização afirma que o percurso seguirá de forma pacífica e dentro do planejamento anunciado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.